Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui continuando o estudo de 2 Crônicas. Hoje é o capítulo 12, de 16 versículos. Idolatria de Roboão e castigo de Deus. Um tema, assim, até forte para nós, irmãos, mas real. Que vendo hoje nos dias atuais, quantas pessoas entram por esse caminho, irmãos. E o que chama atenção nesse texto é que Roboão, aleluia, primeiro rei de Judá, não era alguém despreparado, irmãos. Alguém, como diz o povo, né? Marinheiro de primeira viagem. Não, era alguém que teve exemplos, teve preparação, teve instrução, teve orientação, mas porque ele achava e queria e resolvia fazer do seu jeito, ele entrou por caminhos que não eram para entrar. Aleluia! Caminhos que não era para fazer. E isso, irmãos, a Bíblia nos ensina muito. E você lendo, observando, vendo, ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e lendo, examinando a Escritura, nós aprendemos a não fazer igual, irmãos, porque Deus, o Senhor, Ele deixa registrado na Escritura tudo que diz respeito à sua e à minha vida, tanto de homens de Deus que oraram, que se colocaram, que se quebrantaram, que muitas vezes choraram, e Deus mudou o quadro da vida deles de uma forma sobrenatural, como também homens de Deus, irmãos, que falharam, que erraram, que perderam muitas vezes batalhas. Não falamos a guerra, porque depois que alguns perderam a batalha, outros Deus levantou para ganhar, mas muitos perderam a batalha. Se complicaram, irmãos, na sua vida pessoal com Deus, porque a salvação, a Bíblia Sagrada ensina para mim e para você, que ela é individual. Eu não posso responder aqui pela minha esposa, pela pastora, e ela responder por mim, mas ela pode me advertir, orientar, segundo a palavra, e se eu quiser, né, me humilhar diante da palavra de Deus, ela sendo usada por Deus, eu vou me humilhar e pedir perdão, e Deus vai mudar o quadro. Agora, se a pessoa endureceu o coração, como muitos na Bíblia fizeram, irmãos, perderam até o risco de serem não salvos. E isso, irmãos, que é o fundamental para a nossa vida. As pessoas que nos ouvem têm que ser salvas, mas nós também. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje vamos estudar aqui, ó, versículo 1. Sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Ó, vírgula, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Olha a posição de Roboão. Prestamos bem atenção nisso, versículo 2. E sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Irmão, o adversário nosso, que é o inimigo das nossas almas, ele vai ficar com uma observância constante sobre a minha e a sua vida. Se nós aqui, irmãos, abrimos a porta, demos brecha, saímos debaixo da mão onipotente do Senhor, irmãos. Esses dias eu vi uma pastora colocar isso, irmãos, numa rede social dela, isso me chamou muita atenção. Ela pegou e falou assim, que o sol é para todos, mas a sombra do onipotente é só para quem crê e quem obedece. Isso é verdade, irmãos. Eu ouvi aquela frase que ela colocou, falei, meu Deus, que tremendo isso, irmãos. Se nós sairmos debaixo da mão poderosa do Senhor, da sombra do onipotente, você vai ficar desguarnecido, desprotegido. Você vai ficar, irmãos, uma fácil presa para o adversário. Aqui diz, ó, que o povo tinham transgredido contra o Senhor. Não fala que o povo se arrependeu, mas transgrediu. Isso é muito sério, irmãos, para a nossa vida, para um ano, irmãos, para a caminhada, para o dia a dia nosso. Versículo 3, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, era inumerável o povo que tinha com ele do Egito.
de líbios, suquitas e etiópios. Além do Egito, irmãos, que era adversário aqui de Roboão e o povo de Israel, né, da parte de Judá, ainda tinha os líbios, os suquitas e os etíopes. Olha, irmãos, o inimigo quando investe contra a minha e sua vida e nós damos a brecha, ele vem com tudo para derrubar, para matar, para destruir a gente, irmãos, para humilhar, para colocar a gente como chacota. Por isso que a palavra fala assim, ó, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, irmão. Tem que haver um cuidado, uma vigilância minha, sua, nossa, para que o adversário não se levante contra a nossa vida, irmão. Isso é muito sério. Versículo aqui o 4. Ele tomou as cidades fortificadas de que Judá tinha, chegou até Jerusalém. 5. Então veio Semaías, o profeta Roboão, e os príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa desse Isaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor. Ô irmão, aleluia! Mesmo o rei Roboão e os demais tendo transgredido o mandado do Senhor, Deus fala. A palavra do Senhor não fica, irmãos, coberta. Deus levanta esse homem de Deus aqui, o profeta chamado Semaías, e diz a palavra aqui, ó: vós me deixaste a mim, por isso também eu vos deixarei na mão de Sisaque. Irmão, Deus, muitas vezes, ele permite, ele não quer, ele permite o inimigo fazer alguém vir contra a vida de alguém que desobedece. Sai da proteção de Deus quando você está se esforçando. A Bíblia fala assim: esforça-te que eu te ajudarei. Quando nós nos esforçamos, fala: Deus, eu não estou aguentando, mas me ajuda. Deus está vendo o seu esforço, mesmo que as forças parecem que acabou. O Senhor te ajuda e ele confirma a vitória, confirma a proteção dele, confirma a aliança dele na sua vida, mostrando para aqueles que estão de camarote, querendo ver a minha e a sua derrota, que ele é Deus na nossa vida, aleluia, para a glória e para a honra do nome dele, não para a glória nossa, de alguém não, é para a glória do nome dele, para a honra do nome dele, ele faz isso, aleluia. Mas, irmão, alguns pensam que vão conseguir fazer alguma coisa sem Deus, sem a proteção de Deus. Aí, irmão, acontece o que aconteceu aqui com o povo aqui, irmão. E isso é uma lição muito importante para a nossa vida. Aqui a palavra continua assim, ó, versículo 6. Então se humilharam os príncipes de Israel, e o rei disseram: ó Senhor, é justo. Versículo 7. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque. Olha, irmão, Deus aqui muda o decreto dele, porque ele é Deus, irmãos. Ele não é o homem para que minta nem se arrependa, ele é Deus. Ele que está no controle, ele muda, ele faz agora, se você crê e nós cremos, a mudança, oh aleluia, sobre a nossa vida no nome de Jesus, eu creio, aleluia. Ele falou assim, ó, antes em breve, eu, aleluia, te darei algum socorro. Ele falou que não ia destruir mais, mas ele ia dar o socorro depois, ele ia trazer uma lição para o povo, trazer uma lição para aquele que transgrediu. Às vezes, irmãos, Deus permite a pessoa cair numa situação difícil, irmão, dolorida, sofrível, de angústia, de aflição, não porque Deus queira, porque quando Deus nos permite passar por um deserto, tem início, tem meio, tem fim, tem vitória. Ele não dá além do que podemos suportar, mas quando é por desobediência, Deus permite a pessoa aprender no sofrimento, irmãos, para ver se a pessoa não volta a fazer mais. Versículo aqui, agora é o 8, meu Deus. Porém, serão seus servos para que conheçam a diferença da minha servidão, Deus falando, e da servidão dos reinos da terra. Deus falando, ó, a minha servidão é de uma maneira,
mas a dos reis da terra é de outra. Por isso que Davi, ele fala lá pro profeta, que eu quero cair na mão de Deus, porque Deus tem misericórdia, o homem não tem, irmão. O homem não tem. Jesus fala para nós lá no Evangelho assim: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mesmo que a própria palavra testifica com a gente que o justo se salvará com muita dificuldade, mas o jugo do Senhor, o fardo do Senhor é leve, perto do que o mundo, a ilusão do mundo, que o inimigo quer fazer para destruir a vida daqueles que conhecem ao Senhor. Porque ele quer hoje, irmãos, parar você, a nós, que servimos ao Senhor, para que a gente seja pedra de tropeço, igual muitos aqui no Velho Testamento foram, irmãos, para escandalizar a obra do Senhor. O inimigo quer que nós sejamos pedra de tropeço, mas irmão, não saia da presença do Senhor. A força está pequena, irmãos, aleluia, mas peça misericórdia para Deus, chore para Deus, fala: Deus me ajuda, Deus me segura, Deus me sustenta, Deus segura nas minhas mãos, e Ele vai segurar, e Ele vai fortalecer, e Ele vai te dar bom ânimo, mas você não vai ficar desamparado. Pode tudo estar conspirando aos olhos, ao nosso redor, tudo contra. As coisas parecem estar ficando mais difíceis ainda, mas Deus está comigo e com você. Oh, Jesus amado, tem misericórdia de nós, aleluia. E Ele vai mudar esse quadro, aleluia. Mas não saia da presença de Deus, irmãos. Fique ali, aos pés do Senhor, que Ele muda o quadro, no nome de Jesus, aleluia. Versículo aqui, para nós agora, aleluia, é o 9. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. 10. E fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou na mão dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Vamos ler até o 12. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam. Depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Oh, irmão, aleluia! Que maravilha! Ainda em Judá havia boas coisas. Sabe, irmãos, por que aí onde você está? Não sei onde é o endereço da sua casa, que cidade que você mora, ou que país mesmo, irmão. Se Deus permitir esse vídeo chegar em outro país, em outra língua. Sabe por que ainda as coisas não se acabaram, não se findaram, não veio tudo a perder? Porque aí há boas coisas, aleluia. Deus está na vida de você, Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo que nós, mesmo sendo falhos, nós sabemos que só Ele pode perdoar os nossos pecados, só Ele pode nos curar, nos ajudar. Há boas coisas de Deus aí onde você está. A mão do Senhor continua estendida sobre você, porque há boas coisas aí de Deus, aleluia. Você se volte para Deus agora. Você pode estar dizendo aí, parei, desanimei, afastei. Desviado não, desviado é só o diabo, para ele não ter mais perdão. Mas nós afastamos. Alguém se afasta, mas há perdão de Deus, há arrependimento e Deus muda o quadro hoje. Se você crê, se arrependa, peça perdão dos seus pecados. O filho pródigo, só dele pensar que na casa do pai havia tudo, quando ele volta, a Bíblia diz que o próprio pai vem o receber. O pai está querendo te receber, aleluia. Volte-se para ele, se entregue para ele, deixe ele te ajudar, ele vai mudar esse quadro em nome de Jesus, aleluia. Versículo 13 ao 16 para a gente encerrar o capítulo. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e continuou a reinar. Roboão era de idade de 41 anos quando começou a reinar. Ele reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu, dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome da sua mãe Naamá, amonita. Fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar o Senhor. Olha, irmão, esses homens viam coisas sobrenaturais, o agir de Deus de uma maneira tão tremenda, irmãos, mas a carne, eles se deixavam se dominar pela carne, irmãos, e fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Irmão,
tomemos nós cuidado, começando por mim aqui. E não fazemos o que é mal, que desagrada ao Senhor. Versículo 15 e 16. Os atos, pois, de Roboão, assim os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros da história de Semaías, o profeta, Edeido, o vidente, na relação das genealogias? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. 16. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Irmão, você vê cada experiência, cada situação que esses homens viveram, irmãos. Isso fique de alerta para a sua vida e para mim. Para a nossa caminhada, irmãos, que ainda não finalizou, não acabou na presença do Senhor, irmão. Deus quer realizar coisas grandiosas na nossa vida, na sua, no nome de Jesus. Amém? Aqui o capítulo 12 de 2 Crônicas encerrado. Que Deus te abençoe. Ore por nós. Compartilhe esse link. Não esqueça de deixar aí o joinha. Vamos fazer a obra do Senhor, irmãos. Há vidas neste momento, irmãos, em toda parte desse mundo, que precisam ouvir a palavra do Senhor. Sejamos nós canal de Deus, irmãos, para abençoar esse povo, irmãos. E livrar esse povo das garras do maligno, amém? A paz do Senhor Jesus.